Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Dia Damásio previdenciário. Vamos ver aqui o que tem assim de mais importante. Aquilo que você acha que pode cair, Flávia. Aquilo que a gente tem que tomar cuidado, né? Então é o seguinte. Previdenciário, você sabe, nós só tivemos 2 provas até agora. Em cada uma delas, 2 questões. Então foram só 4 questões. Mas essas 4 questões já nos deram aí um norte, né? Já disseram mais ou menos o que o examinador deve pedir de previdenciário. Porque assim, quando a gente fala em previdenciário, é uma matéria bastante vasta. Existem vários regimes previdenciários, tem a parte de custeio, a parte de benefícios, mas parece, pelo menos com estas 2 provas, que o examinador ele vai ficar em regime geral de previdência social, que é o do INSS, né? Porque sabe que existem outros regimes. Tem regime complementar, tem regime próprio, mas parece que ele vai ficar no regime geral. As questões foram todas sobre regime geral. E também parece que o negócio dele vai ser a parte de benefícios. Ele não perguntou sobre custeio, ele só perguntou sobre benefícios. Ah, Flávia, mas pode cair uma questão de previdência complementar? Pode. Pode cair uma questão de regime próprio? Pode. Mas parece que não. Parece que não. A gente, né? Vamos ver aí os indícios e vamos continuar nessa linha, tá? Porque tem muita coisa em previdenciário, ok? Então vamos falar sobre regime geral, benefícios. Beleza? Muito bom. O que a gente tem que lembrar de mais importante sobre regime geral, benefícios, Flávia? Primeiro, quem são os beneficiários? Quem são aquelas pessoas que recebem ou podem vir a receber os benefícios previdenciários, as prestações previdenciárias? Quem são os beneficiários? E aí, nós fazemos uma primeira divisão. Existem os segurados e os dependentes. Destes 2 grupos, segurados e dependentes, quem é ou qual é o grupo que contribui? Segurados, Flávia. Os segurados são aqueles que contribuem. Beleza, então vamos começar com eles. Segurados são subdivididos. Eu tenho o segurado facultativo e o segurado obrigatório. Qual a diferença entre esses 2 grupos? O segurado facultativo, ele não exerce atividade remunerada. Ele contribui voluntariamente, ele contribui porque ele quer. Ah, porque ele tem coração bom? Claro que não, né? Ele contribui porque ele sabe que o sistema previdenciário é um sistema contributivo. Então, se a pessoa não contribuir, ela não vai ter acesso às prestações previdenciárias. O segurado facultativo, ele contribui porque ele quer, tá? Porque ele quer. É a contribuição voluntária. Exemplo de segurado facultativo. Dona de casa, estudante, estagiário que trabalha para a empresa de acordo com a lei do estágio, presidiário, exemplos de segurados facultativos. Beleza? Muito bem. E segurado obrigatório, Flávia? Se segurado facultativo não exerce atividade remunerada, segurado obrigatório exerce. Então, o segurado obrigatório, ele tem filiação obrigatória. E é filiação obrigatória justamente porque ele exerce uma atividade remunerada. Segurado obrigatório é subdividido. Aí nós temos subdivisão. Nós temos, dentro do grupo de segurados obrigatórios, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. 5 subcategorias dentro da categoria segurados obrigatórios. O que os 5 têm em comum? Todos exercem uma atividade remunerada do regime geral. Agora, tem benefício que paga para um, não paga para outro. Alíquotas de contribuição diferentes. Carência diferente. É muito diferente o tratamento de cada um deles, tá? Então, esse é um assunto importante e que deve ser exigido na sua prova. Inclusive, já foi. Dessas 4 questões, uma delas foi sobre essa história de segurados obrigatórios. Então, eles contam lá uma historinha e perguntam, o segurado, fulano é segurado o quê? É empregado, é contribuinte individual, é trabalhador avulso, que tipo de segurado ele é? Aí, você precisa dar uma lida com muito carinho no artigo 11 da 8.213 de 91.
Artigo 11 da 8.213 de 91, tá? Lá vai dizer mais ou menos. Embora, assim, dá para a gente ter uma ideia, né? Empregado, empregado doméstico. O contribuinte individual, eu costumo dizer que é aquele cara que trabalha por conta, sabe? Você pergunta a pessoa, o que você faz? Ah, eu trabalho por conta. Este é o contribuinte individual, o clássico. Trabalhador avulso, um grande exemplo de trabalhador avulso é o pessoal que trabalha no porto, sabe? Carregador de bagagem, ensacador, prático de barra, pessoal do porto. O segurado especial é aquele que trabalha ele sozinho, ou ele e a família. Eles trabalham em regime de economia familiar. Então, eles exercem lá atividade agropecuária, tá? Tamanho da terra até 4 módulos fiscais. Tudo isso que eu estou te dizendo está no artigo 11 da 8.213. E é algo importante. O examinador pode perguntar isso sim, tá? Então, ó, segurados, subdivididos, obrigatórios, facultativos. Beleza. Mas além dos segurados, dentro do grupo de beneficiários, porque estamos nas subdivisões, né? Beneficiários, segurados, dependentes. Tem os dependentes. Dependentes, eu costumo brincar que são aquelas pessoas que, além de não precisarem contribuir, eles ganham na desgraça alheia, né? Por quê? Porque quais são os benefícios de dependente? Pensão por morte, auxílio reclusão. Alguém morreu, dependente recebe. Alguém foi preso, dependente recebe. Então, é o cara que ganha na desgraça alheia, né? Beleza. Dependentes são subdivididos também em classes. Primeira, segunda e terceira classes. Primeira classe, quem faz parte? Primeira classe é tudo de bom, viu? É chamada de classe preferencial. Preferencial. Por uma razão muito simples. Ela tem preferência sobre as demais. Segurado morreu ou foi preso, deixou gente de primeira, de segunda e de terceira classe, quem recebe benefício? Povo da primeira, preferencial. Outra coisa, povo da primeira tem presunção de dependência econômica. Segunda e terceira classes não, precisam comprovar dependência econômica. Tá, então quem faz parte dessa primeira classe, preferencial, presunção de dependência econômica? Cônjuge, companheiro ou companheira, filhos menores de 21 anos, filhos inválidos de qualquer idade, filhos com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, também de qualquer idade. Então é a galera da primeira classe. Segunda classe, os pais, pai e mãe. Terceira classe, os irmãos. Os irmãos. Irmãos menores de 21 anos, irmãos com deficiência mental, intelectual, deficiência grave, independentemente da idade, irmãos inválidos, também independentemente da idade. Então, estes são os dependentes. Legal. Que podem receber o que mesmo? Pensão por morte, auxílio reclusão. Tá. Existem algumas regrinhas sobre esses dependentes bem interessantes e que podem aparecer na sua prova, porque quando eu digo pode aparecer na prova, porque dá aquelas questõezinhas bem características da GV, né? Conta uma historinha, tal, depois faz a pergunta. Então, quais são essas regrinhas que eu quero lembrar com você? Ó, primeira, classe superior exclui classe inferior. Segurado morreu ou foi preso, deixou gente de primeira, segunda e terceira classes, quem recebe o benefício? Primeira. Se ele deixou de segunda e de terceira, quem recebe? Segunda. Classe de cima exclui classes de baixo. Consequentemente, olha só que legal, não é possível dividir o benefício entre pessoas de classes diferentes. Não é possível. Camarada, casado, 3 filhos menores de 21 anos, e a mãe dele, que mora com a família, mãe doente, depende deles para tudo, tal, o cara morre. Quem recebe o benefício? A esposa, a viúva, e os 3 filhos menores de 21. A mãe não recebe nada. Por quê? Porque a mãe é de segunda classe. E classe superior exclui classe inferior. Não dá para dividir o benefício entre pessoas de classes diferentes. Ok? Muito bom. Outra regrinha importantíssima, importantíssima. Não existe reversão de cotas. O que é isso, Flávia? Antes da emenda constitucional 103, da última grande reforma da Previdência, que foi em 2019, era possível a reversão de cotas, agora não é mais. Então agora é o seguinte, ó. O cara morreu, do nosso exemplo, deixou a esposa, 3 filhos menores de 21 anos, deixou uma pensão de R$6.000. Então, 1.500 para cada um, tá? A esposa recebe 1.500, cada um dos 3 filhos 1.500, o que dá os R$6.000. Um dos filhos faz 21 anos.
a cota dele, os 1.500 dele, estão extintos. Não revertem para os demais. Os demais, a esposa, né, a viúva, os outros 2 filhos menores de 21 anos, continuam recebendo a cota deles, os 1.500 deles. Os 1.500 daquele que fez 21 anos, babau. Antes da emenda constitucional 103, 2019, essa cota dele era dividida para os demais, se fazia um novo cálculo do benefício. Agora não mais, tá? Então, fez os 21 anos, no nosso exemplo, não existe mais reversão de cotas. Beleza? Tranquilo. Outra regrinha dentro dessa história dos dependentes. A ordem de vocação, quem vai receber o benefício, é determinada no momento do evento gerador. Ou seja, eu só sei quem vai receber o benefício no momento do evento gerador. Evento gerador da pensão por morte, a morte. Evento gerador do auxílio reclusão, recolhimento à prisão. Só naquele momento eu vou saber quem vai ser o dependente que vai receber. Por quê? Hoje eu não tenho dependentes. Amanhã nasce um filho, casei, né? Mudou. Hoje fulano é meu dependente. Amanhã não é mais. Fez 21 anos, tá? Beleza? Algumas regrinhas sobre dependentes. Então, primeiro assunto, beneficiários, segurados e dependentes, pode aparecer na sua prova, tá? Outro assunto também que pode aparecer é período de graça. Período de graça. O que é período de graça? Período de graça é um período, é contado em meses, tá? Em que a pessoa não contribui e mesmo assim mantém a qualidade de segurado. Então, o nome é bom. É um período que a pessoa ganha, é de graça. Ganha o quê? A qualidade de segurado. Tá, e o que é ter qualidade de segurado mesmo? É ser segurado. É estar amparado pela Previdência. Sou segurado. Estou seguro, estou amparado. Agora, a Previdência, o INSS, ele entende que, às vezes, a pessoa está passando por uma situação meio complicada, não está podendo contribuir e tal, aí ele dá essa colher de chá e fala, nesse período, você mantém a qualidade de segurado sem precisar contribuir. Legal. Período de graça, tem vários períodos de graça. Então, por exemplo, período de graça da pessoa que está em gozo de benefício, sem limite de prazo. Enquanto estiver em gozo de benefício, recebendo benefício, mantenha a qualidade de segurado. Exceto auxílio acidente, tá? Pessoa recebendo auxílio acidente, está só recebendo auxílio acidente, não está exercendo atividade remunerada, não vale para essa pessoa, porque não vale essa regra para o auxílio acidente. Outro período de graça. O segurado que foi acometido de uma doença de segregação compulsória. Coisa está feia para o lado dele. Além de ele estar com uma doença, é uma doença que exige o isolamento. Período de graça, até 12 meses após cessar a segregação. Outro período de graça. Período de graça daquele que estava preso. O cara estava preso, detido, recluso, estava preso. Até 12 meses após terminar, após ser solto, né? Após cumprir a sua pena. Até 12 meses, período de graça, segurado preso. Aquele que prestou serviço militar, Forças Armadas, o famoso tiro de guerra, né? Pelo menos na minha terra é tiro de guerra. 3 meses de período de graça. Segurado facultativo, 6 meses de período de graça após cessar as contribuições. Está notando que período de graça, tudo aí meio múltiplo de 3, né? Flávio, matemática não é meu forte, não é o meu também, mas 3 meses, Forças Armadas, serviço militar, 6 meses, facultativo, 12 meses, preso, 12 meses, segregação compulsória. E tem mais um, que é o período de graça daquela pessoa que deixou de exercer atividade remunerada, parou de contribuir. Aí o período de graça dessa pessoa depende. Se ela tem até 120 contribuições, período de graça de 12 meses. Continua múltiplo de 3. Se tem mais de 120 contribuições, período de graça de 24 meses. Também múltiplo. Se esta pessoa, ela comprova a situação de desemprego, ganha mais 12 meses. Aquele que tem até 120 passa de 12 para 24. Aquele que tem mais de 120 contribuições passa de 24 para 36. Tudo múltiplo também. Ok? Legal.
Período de graça, tema bom para cair. Outro tema bom, inclusive uma das questões que nós tivemos em prova foi sobre isso. Carência. O que é carência, Flávia? Carência é número mínimo de contribuições indispensáveis para que a pessoa tenha acesso a benefícios. É mais ou menos como o plano de saúde, né? O plano de saúde não tem essa história? Fiz um plano de saúde novo. 10 meses para parto, não é? Tantos meses para cirurgia mais complexa. Carência, número mínimo de contribuições. Existem prestações previdenciárias que não exigem carência. Não exigem carência. O que não tem carência? Os serviços da Previdência, porque a Previdência tem serviço também, tá? Não tem só benefícios, tem serviços. Os 2 serviços, que é o serviço social e a reabilitação. Para esses 2 serviços não tem carência. Também não tem carência salário família. Também não tem carência pensão por morte. E também não tem carência auxílio acidente. Então, os 2 serviços, serviço social e reabilitação, também não tem carência salário família, auxílio acidente, pensão por morte. Os demais, portanto, têm carência. Tem número mínimo de contribuições. Qual seria a carência dos demais? Então, olha só. Aposentadoria programada. Aposentadoria, vou aproveitar e já vou falar um pouquinho de cada benefício, tá? Já vou emendar a história da carência e já falo um pouquinho de cada benefício. Aposentadoria programada tem carência? Tem. 180 contribuições. Essa aposentadoria programada é um benefício novo. Esse benefício surge com a emenda constitucional 103, 2019. Aposentadoria programada, a pessoa tem que ter idade e tempo de contribuição mínimos. Idade e tempo de contribuição. Como é que é essa história? É assim, ó. Homem, regra, tem que ter no mínimo 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Mulher, tem que ter, no mínimo, 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição. Regra geral, 65, 20 homem, 62, 15 mulher. Mas se for professor do ensino infantil, fundamental, médio, e também isso é estendido para coordenadores, diretores, assessores pedagógicos, aí diminui 5 anos na idade. Homem professor, 60. Mulher professora, 57. Tirei 5 de cada um. E o tempo de contribuição para professor, aí é igual homens e mulheres, 25 anos, tá? Essa é a aposentadoria programada, um benefício novo, A emenda constitucional 103, ela extinguiu alguns benefícios, mas existem regras de transição, regras, plural mesmo, né? Não acredito que vá cair. Pode cair? Poder pode, né? Mas é algo bem complexo para cair, mas poder pode. Aí, outro benefício, a aposentadoria especial. Qual a carência mesmo? Porque nós começamos falando de carência, né? Carência da aposentadoria especial, 180 contribuições. Qual que é a aposentadoria especial, Flávia? A aposentadoria especial é aquela que a pessoa recebe quando trabalhou exposta a agentes químicos, físicos e biológicos. A pessoa trabalhou em condições especiais. Por exemplo, a pessoa trabalhou submetida a ruído. Barulho, ruído. É a aposentadoria especial. Tá. A aposentadoria especial, ela existe aos 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício da atividade. Homens e mulheres. Ó, que legal. Aqui não tem diferença entre homens e mulheres. 15, 20, 25 para homens e mulheres. Anos. Ruído, por exemplo, é 25 anos. Tá? Mineração subterrânea, 15 anos. Além deste tempo, também precisa de idade para aposentadoria especial. Precisa de idade. Se vai aposentar com 15 anos, que é mineração subterrânea, por exemplo, 15 anos e 55 no mínimo de idade. Homens e mulheres. Vai aposentar aos 20 anos, 58 de idade. Homens e mulheres. Vai aposentar com 25 anos, ruído, por exemplo, 60 de idade. Homens e mulheres. Beleza? Tranquilo? Beleza. Pessoa que recebe aposentadoria especial pode voltar a trabalhar? Pode, desde que não seja em uma atividade especial. Ok? Desde que não seja em uma atividade especial. Beleza.
Aí temos a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Tem carência? Depende. Depende do evento causador da incapacidade. Depende da resposta à seguinte pergunta: o que te aconteceu, meu filho, que você está incapaz? Tá? O que aconteceu? Se o evento causador da incapacidade foi um acidente de qualquer natureza, não precisa ser acidente de trabalho, hein? Acidente de qualquer natureza, não tem carência. Se o evento causador da incapacidade for uma doença profissional, uma doença do trabalho, não tem carência. Se o evento causador da incapacidade for uma doença grave, tem uma relação de doenças graves, tuberculose, câncer, nefropatia, cardiopatia graves, para estas doenças graves também não tem carência. Agora, se o evento causador da incapacidade não foi um acidente, não foi doença profissional, doença do trabalho, não foi doença grave, carência de 12 contribuições. Ok? A mesma coisa é para o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. No caso do auxílio por incapacidade temporária, a cobrança ou não de carência é igual da aposentadoria por incapacidade, ou seja, depende do evento causador da incapacidade. Então, para a aposentadoria por incapacidade e auxílio por incapacidade, a cobrança ou não de carência depende. Acidente, não tem. Doença profissional, doença do trabalho, não tem. Doença grave, não tem. Há outros 12 contribuições. Ok? Muito bom. A aposentadoria por incapacidade é um benefício que, às vezes, pode superar o chamado teto previdenciário. Porque existe o teto previdenciário, né? As pessoas não ganham acima do teto. Hoje, 7 mil e tralalá, mais ou menos isso. Mas temos exceções. Quando que a pessoa pode receber acima do teto previdenciário? Primeira exceção, salário maternidade. Salário maternidade pode receber acima do teto previdenciário. A pessoa, ela é uma empregada, trabalha numa empresa, ganha 20 mil reais por mês. Salário maternidade, 20 mil. A outra exceção se refere à aposentadoria por incapacidade. Mais especificamente, aquela pessoa que está aposentada por incapacidade, mas necessita do auxílio permanente de outra pessoa. É o que a doutrina chama de grande invalidez. Então, a grande invalidez acontece quando o aposentado por incapacidade, ele necessita do auxílio permanente de outra pessoa. Quando isso acontece, ele ganha 25% a mais no valor do benefício. E se com os 25% superar o teto, não tem problema, recebe da mesma forma. Recebe da mesma forma. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Dentro da aposentadoria por incapacidade e do auxílio por incapacidade, existe a doença ou lesão pré-existente. O que é isso, Flávia? A pessoa se filiou à Previdência já doente. Essa pessoa tem direito de receber uma aposentadoria por incapacidade ou um auxílio por incapacidade? Até pode receber. Pode receber se a incapacidade veio depois. Porque uma coisa é a pessoa estar doente, outra coisa é estar incapaz. São coisas diferentes. Tem gente que está doente e está trabalhando normalmente. A Previdência ampara a incapacidade e não a doença. A pessoa se filiou à Previdência, estava doente. Ela tinha hipertensão. É normal, controlada, beleza. Aí, agravou, progrediu, a coisa foi longe, ficou incapaz. Pode receber o benefício. Ok? Muito bom. Continuando aqui os benefícios. Auxílio acidente. Auxílio acidente é um benefício que é pago quando a pessoa sofreu um acidente. Este acidente levou a uma redução da capacidade. Ela ficou com sequelas. Ela, por exemplo, sofreu um acidente, quebrou a perna. Aí, quando tiraram o gesso, estava com 4 centímetros a menos na perna. O auxílio acidente é um benefício indenizatório, é uma indenização que é paga justamente porque a pessoa não ficou boa de tudo. Houve uma redução da capacidade. Mas ela não está incapaz, hein? Ela pode trabalhar. Ela pode trabalhar, tá? Então, esse é o auxílio acidente. Atenção!
Esses 3 benefícios que eu falei agora, aposentadoria por incapacidade, auxílio por incapacidade e auxílio acidente, esses 3 benefícios podem ou não decorrer de acidente de trabalho, tá? Sim, são benefícios que amparam incapacidade. Essa incapacidade pode ou não decorrer de acidente de trabalho. Aconselho você a dar uma lida nos artigos 19, 20 e 21 da 8.213 de 91. 19, 20 e 21 da 8.213 de 91. Porque lá você vai encontrar o que é acidente de trabalho, o que não é acidente de trabalho. Então, assim, é uma questão que o examinador pode elaborar misturando previdenciário com direito do trabalho, né? Essas questões envolvendo mais de uma área. O examinador gosta disso, tá? Então, ó, dá uma lidinha. Artigos 19, 20, 21 da 8.213. Beleza? Muito bom. Salário família, caiu, provas anteriores. Ah, Flávio, então não vai cair. Ah, não sei, né? Mas, ó, salário família é pago para o segurado, baixa renda, quando ele tem filhos ou equiparados de até 14 anos ou inválidos de qualquer idade. Ok? Salário maternidade. Salário maternidade é um benefício que pode ser pago para o homem também, hein? Pode ser pago para o homem. Prazo de salário maternidade, 120 dias. 120 dias é a regra. Quando que o homem recebe salário maternidade, Flávia? Quando ele adota, por exemplo. Ou quando a mãe da criança morre. A mãe da criança teve o bebê e tal, recebeu 30 dias de salário maternidade e infelizmente faleceu. O pai pode receber a diferença, tá? Pode receber os dias restantes, ok? Auxílio reclusão só é pago quando o segurado está preso em regime fechado. O segurado, para deixar auxílio reclusão para os seus dependentes, só quando ele está preso em regime fechado. Beleza? Tranquilo? Muito bom, muito bom. Ó, direito previdenciário ainda é uma incógnita, né? Poucas provas, mas achamos que vai ficar mais ou menos nesses assuntos aí, regime geral, benefícios. Muito obrigada pela atenção, uma prova excelente, vai que vai dar tudo certo, tamo junto.